Agora, unidade executora. O que é uma unidade executora? É órgão ou entidade da administração pública das esferas estadual, distrital e municipal, sobre a qual pode recair a responsabilidade pela execução dos objetos definidos nos instrumentos de que trata essa portaria. A critério do conveniente, desde que aprovado previamente pelo concedente, devendo ser considerado como partícipe no instrumento. Então, gente, ontem eu cheguei até a falar para vocês sobre esse partícipe aqui no instrumento, que é o interveniente, né? Quando eu falei de interveniente, eu falei desse partícipe aqui. Esse partícipe é uma secretária, por exemplo, o prefeito ele responde pelos convênios. Mas se ele definir uma unidade executora, como, por exemplo, a Secretaria de Obras ou a Secretaria de Agricultura, o secretário de Agricultura responde junto com ele. E ele vai ser partícipe no instrumento. E quando que a gente indica essas pessoas? A gente indica na hora que está fazendo a proposta. E aí, lá na proposta, é colocado esse partícipe e ele entra como corresponsável na execução do instrumento. Deixa eu mostrar para vocês aqui, na prática, onde que fica isso. Na plataforma Mais Brasil. Aí eu estou aqui na plataforma Mais Brasil. Quando eu venho aqui de propostas, dados da proposta, se eu clico em dados da proposta, eu tenho aqui dados, programas e participantes. Tá? Então, se eu pretendia ter um partícipe na minha proposta, eu colocaria na hora que eu estava preenchendo ela, tá? Aí, entro na minha proposta, entro aqui na minha proposta, e aqui eu estou... quando eu venho aqui, ó, dados da proposta, ó, tem dados, programa e partícipes. Os partícipes, se tiver mais alguém para participar dessa proposta, ele apareceria aqui para mim. Então, eu tenho aqui que o proponente é o prefeito, né? E se fosse incluir partícipe, eu ia incluir interveniente, eu incluiria aqui. Então, o proponente é o município de Novo Cruzeiro, o representante legal é Milton Coelho de Oliveira, que é o prefeito, o concedente é o Ministério do Desenvolvimento Regional e o responsável pelo concedente é Kleber Roberval Salvador Oliveira. Então, aqui tem os dados do proponente e do concedente. E se eu fosse incluir algum partícipe ou interveniente, seria incluído aqui, agora, tá? Incluiria aqui. Tá bom, gente? Municípios que fazem isso, são municípios muito grandes. Eles colocam, a Secretaria de Obras, ela geralmente é responsável pelos convênios de obras, a Secretaria de Agricultura pelos convênios de agricultura e assim por diante. Secretarias do tamanho, do porte de 50 mil habitantes para baixo, a gente deixa somente o conveniente, o proponente. Por quê? O proponente ou o conveniente. Por quê? Porque as secretarias não têm CNPJ próprio, tá? Descentralização da execução. Aqui já mudamos para outro parágrafo da portaria. Tipos de transferência. Convênio, contrato de repasse, termo de parceria, termo de colaboração e termo de fomento. Vamos ver aqui o que é cada um, detalhadamente. Então, o que é o convênio? É instrumento que disciplina a transferência de recursos financeiros dos órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta para órgãos ou entidades da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, consórcios públicos, ou ainda entidades privadas sem fins lucrativos, visando a execução de projeto, atividade de interesse recíproco, que é uma parceria, como eu falei com vocês, em regime de mútua cooperação. Por isso que tem contrapartida, porque não é uma doação, e sim uma mútua cooperação dos dois para a execução de um empreendimento. Contrato de repasse. O contrato de repasse nada mais é do que um instrumento administrativo de interesse recíproco, por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de instituição financeira ou agente financeiro público federal, tá vendo? Que atua como mandatária da União. Então, o contrato de repasse é o convênio com intermédio, né, que tem um acompanhamento por intermédio da mandatária, que é uma instituição financeira que processa o instrumento, né, que é o convênio, por intermédio que atua como mandatária da União. Então, a instituição financeira, a Caixa Econômica Federal, ela atua como mandatária da União na execução dos convênios. Então, o contrato de repasse ele é o mesmo convênio, quer dizer, ele é um instrumento administrativo que tem interesse recíproco também,
tá? Então, tem que ter contrapartida. A transferência de recursos financeiros se processa por intermédio de agente financeiro federal que age como mandatária da União. A diferença aqui é essa mandatária, tá? Que analisa os processos, aprova, etc. Tipos de transferência. Termo de parceria. O termo de parceria é um instrumento jurídico previsto na Lei 9.790, de 23 de março de 99, é a lei de entidades privadas, né? Para transferência de recursos para entidade privada sem fins lucrativos que possua a qualificação como organização da sociedade civil de interesse público. Então, aqui, gente, termo de parceria é o convênio feito com uma entidade privada sem fins lucrativos, tá? Termo de colaboração é um instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público recíproco. Olha aqui, propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros. Então, esse termo de colaboração aqui é feito também com entidades privadas da administração pública, é um tipo de termo de parceria. O termo de colaboração é um tipo de termo de parceria feita com entidades privadas da administração pública, propostas pela administração pública e que envolva transferência de recursos. Nós temos o termo de fomento, que é um instrumento por meio do qual são formalizadas parcerias estabelecidas pela administração pública, organizações da sociedade civil, a consecução de finalidades de interesse público recíproco, tá vendo que é tudo recíproco? É interesse público recíproco, é parceria, tá, gente? Propostas pelas organizações de sociedade civil que envolvam transferência de recursos financeiros. Então, aqui, os termos de parceria, existem dois tipos de termos de parceria, que é o termo de colaboração e o termo de fomento. O termo de colaboração é proposto pela administração pública e envolve transferência de recursos. O termo de fomento, ele é proposto pelas organizações da sociedade civil, mas envolve transferência de recursos também, tá?